Galera do ensino médio, pré-vestibulares, concursos civis e militares, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Matefis 10.0. Professor Saulo, de novo com mais uma questão de nível de dificuldade um pouquinho mais alto, dessa vez falando de Enem do ano de 2022. Questão essa que misturou geometria espacial com porcentagem e regra de 3, ou somente porcentagem, e que dá um certo trabalho se você não enxergar as mudanças de volume em relação a um volume anterior que a questão propõe. É uma questão de geometria espacial, parte de cone, que misturou um pouquinho de porcentagem em relação ao seu volume. O que a questão traz para a gente? Uma empresa produz e vende um tipo de chocolate maciço em formato de cone circular reto, com as medidas do diâmetro da base e da altura iguais a 8 cm e 10 cm respectivamente, como apresenta a figura. Devido a um aumento de preço dos ingredientes utilizados na produção desse chocolate, a empresa decide produzir esse mesmo tipo de chocolate com um volume 19% menor, no mesmo formato de cone circular reto, com altura de 10 centímetros. Ou seja, a altura não mudou, o que muda mesmo vai vir agora. Para isso, a empresa produzirá esses novos chocolates com medida do raio da base em centímetro igual a 1,52, 3,24, 3,60, 6,48 ou 7,20. Vamos lá, Enem. Já que você mandou essa, vamos partir para cima. Gente, olha só. De primeira, nós já podemos calcular o volume desse cone, já que ele te dá o diâmetro da base, a altura e te dá o volume menor em relação ao volume original desse cone. Primeiro de tudo, elementos básicos para o cálculo de volume de um cone. A gente tem o diâmetro. O diâmetro são 2 raios igual a 8 centímetros. Daqui a gente tira que o raio é igual a 4 centímetros. Dividir os dois lados da equação por 2. Certo? Tá bom. Fechou. Com o raio, a gente pode calcular o volume desse cone. Vamos lá. Volume do cone. Em relação às provas de matemática do Enem, ultimamente, pelo menos as 3 edições anteriores, estão misturando cada vez mais os conteúdos, está ficando cada vez mais interdisciplinar, cada vez mais misturando as áreas do conhecimento. Isso passa a ser interessante porque vai se tornando uma prova inteligente e não mais uma prova onde só tem um conteúdo a ser ministrado. Certo? Tá bom. Diante disso, o que a gente tem? Volume de um cilindro é a área da base, π vezes r ao quadrado, vezes a altura sobre 3. Volume do cone. O π ele não dá, então vamos deixar lá, ele não dá o valor de π. O raio é 4 ao quadrado, 16, vezes a altura, que é 10, sobre 3. Tá bom. Fechou. Daqui a gente tira aqui o
volume do cone é π vezes 16 vezes 10. 16 vezes 10, 160. 160 π sobre 3. E 160 não é um múltiplo de 3, né? Então vamos ter que deixar assim. Fechou. Ele tem o volume desse cone originalmente, ele vale 160 π sobre 3. Certo? Mas professor, não é só isso, né? Não, não é só isso. A empresa, ela teve um diagnóstico de um aumento no preço dos ingredientes utilizados na confecção do chocolate. E precisa produzir esse mesmo tipo, só que com 19% a menos do que o volume original. Ou seja, nós vamos calcular os 19% desse volume total e vamos ter um novo volume. Ou seja, o V, o volume do cone linha agora, que eu vou chamar de VC linha, vai ser os 19% vezes 160 π sobre 3. Credo em cruz. Cara, que número horrível. Mas vamos lá. Não tem pra onde correr. Fazer o quê? Ó. 0 com 0 é a mesma coisa que você dividir 160 por 100 por 10 e 100 por 10. Dá 16 por 10. Daqui a gente vai tirar o seguinte. 19 vezes 16. 9 vezes 6, 54. Sobe em 5. 5 vezes 6 vezes 1, 6. Com mais 5, 11. 9 vezes 1, 9. E 1 vezes 1 dá 1. Aqui vai dar 4. Desce 4. Nós temos 1, não dá para dividir. Não dá para tirar de 9. Vai ficar 11 menos 9 dá 1. Não, 2. Tá doido? Calma aí. Dezenove vezes 16. 9 vezes 6, 54. 6 vezes 1, 6. 6 mais 5 dá 11. 9 vezes 1 dá 9. E 1 vezes 1 dá 1. Tem que somar o abestado. 4 desce. É somar, né? Subtrair não. Sofrendo por antecipação. 9 com mais 1, 10. Sobe 1. 1 mais 1 mais 1, 3. Ou seja, isso dá 304 π sobre 30. Sobre 30. Credo em cruz. Dá para dividir, né? De novo. Chega mais. Os dois números são divisíveis por 2. 304 por 2, isso dá 152. 304 por 2. 1, 10, 5,
0,4. Isso, 152. 152 π por 15. 152 volume do cone com 19% menos. 152 π por 15. Cara, que coisa feia. Que número feio esse. Vamos lá. Não tem pra onde correr. Gente, sendo sincero, a questão é difícil. Se você acha que se você errasse, talvez até aí não abaixaria tanto a sua nota. Porque os números são feios, as contas não são nada triviais de se fazer, não são nada acessíveis, mas assim, não tem para onde correr. E 152 e 15 são números primos entre si, não tem nenhum divisor, não tem nenhum número que divide tanto em cima quanto embaixo e dê um número exato. Daqui a gente vai tirar o seguinte, a gente vai tirar o 160 π sobre 3 na verdade esse não é o valor do cone original, nem do original e nem do de redução de volume. Esse aqui, essa conta aqui é a redução, é a taxa de redução. A redução que eu vou chamar de R, isso é 160 π sobre 3 menos 152 π sobre 15. Tá bom. Eu vou fazer o produto cruzado, 160 π vezes 15 menos 152 π vezes 3, e multiplicar os denominadores para chegar no mínimo múltiplo comum. Isso é, fazer aqui no cantinho, 16 vezes 15, eu vou acrescentar um zero. 30, 15, 16 vezes 5 dá 80, 6, 1. Isso dá 240. 240 com mais um zero e um π. 240 mais um zero, π, menos 152 vezes 3. Questão difícil. Questão difícil. 152 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 5 vezes 3 dá 15. 3 vezes 1, 3. Com mais um que sobrou, 4. 456 π sobre 3 vezes 15, 45. Dois 2.400 menos 600 menos 456. Não dá para tirar, não dá para tirar. Vamos tirar a partir do 2. Vai ficar 1, 14. Fica 13, 10. Fica 9, aqui 10.
10 tirando 6 dá 4. 9 tira 5 dá 4. 13 menos 4 dá 9. E 1 que desce. Daqui a gente tira aqui. Isso é 1944π sobre 45. Esse é o volume com 19% a menos do que o original. É o VC'. É o novo volume do cone. O nosso raio da base ele vai estar em função disso aqui. Tirando o print, vamos lá. Agora o novo volume em relação ao anterior. O volume do cone com a redução é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura sobre 3. A altura a gente tem, né? A altura não alterou. Então é 10. O volume do cone com a redução é de 1944π. π. Escrever mais embaixo, a não ter cruzamentos de letra. 1944π sobre 45 é um número ridículo. Esse π vezes o raio ao quadrado vezes 10. Tudo isso sobre 3. A altura não muda. Ele quer o raio da base, né? Credo em cruz Jesus amado. Vamos lá. Olha só que maravilha. Como a gente tem a multiplicação de números dos dois lados da igualdade, a gente pode acabar fazendo uma simplificação nessas proporções. E olha só. 45 é o triplo, é 15 vezes 3. 3 por 3 dá 1. E 45 por 3 dá 15. Olha só que maravilha. Mais um outro corte. Π vezes π simplifica. Nós vamos tirar daqui o seguinte. Arrumando a casa, tudo bonitinho. 1944 sobre 15 igual a 10 R quadrado. Enem. Só você mesmo. Olha só. Vamos simplificar esses dois lados aqui, ó. Já que eu posso dividir os dois lados da equação por 10, eu vou fazer, isso seria 1944 sobre 15, que multiplica 1 sobre 10. Divisão de frações, conserva a primeira, multiplica por inverso da segunda. Para vocês ficarem sabendo. Só que 1944 e 10 dá para dividir por 2. 1944 por 2, isso dá 9, vai 1, sobra 1, desce 4, 7, 0, 972. Que isso?
972. E 10 por 2 dá 5. Tá bom. Jesus amado, que é isso? Que conta feia. Conta ridícula. Vamos lá. Dividindo os dois lados da equação por 5, isso vai ficar r² igual a 972 por 15 e ainda por 5. Isso é 972 por 15, que multiplica 1 sobre 5. Cara, é impressionante como é que o Enem não facilita nessas questões interdisciplinares. Se torna cada vez mais difícil pelo raciocínio, pelas contas e pela simplificação. Raio ao quadrado. Isso é 972 dividido por 15 vezes 5, que dá 75. Não tem necessidade. Não tem. Vamos lá. Não tem para onde correr mesmo. 972 por 75. Pra quê, né? Não faz sentido. Não tem porquê. 7 com menos 5, 2. Dá 22, né? 22 por 75 não dá. Vão 2. Será que por 75 vezes 3, vamos ver se passa. De 222. 5 vezes 3, 15. 7 vezes 3, 21. Com mais 1, 22. Ah, passa. Claro que passa. Dá 225. 3 unidades a mais. Então vai ser 75 vezes 2. 2, 5 vezes 2, 10. 7 vezes 2, 14. Com mais 1, 15. Ah, 2 tirando do 0 dá 2. 2 tirando 5 não dá. É a mesma coisa que tirar uma unidade da maior casa, da casa das centenas. Então ficará 12 com menos 5 dá 7. Ai, Enem, pelo amor de Deus. Sinceramente, não dá. É um desgaste desnecessário isso. E 72 por 5 não dá. Dá 0, vou colocar uma vírgula. 720 por 75. Isso é 720 por 75. Vamos ver aqui. 8, 9, 9 vezes 5, 45. 9 vezes 7, 63. 64, 65, 66, 67. Ah, bom. 10 tirando 5 dá 5.
11 tirando 7 dá 4. Isso é 12 ponto... dá 9. Brincadeira um negócio desse. Só pode estar de sacanagem. 9 vezes 5, 45. Nove vezes 7, 63, 64, 65, 66, 67. Isso dá 45. Gente, sendo sincero, vou fazer essa conta toda aí não. Vamos simplificar o mais fácil, o melhor possível. Ainda tem uns números assim que eu vou te falar, hein? Isso dá aproximadamente 13. É um número entre, olha só, o R é a raiz de 13. E a raiz de 13 está entre a raiz de 12, só que a raiz mais próxima exata é 9. A menor raiz mais próxima exata é 9. Que é menor que a raiz de 16, que é a próxima raiz exata. A medida do raio da base. Eu ficaria com letra... Pior que as duas são muito próximas. Cara, esse 19%, ele quebra o raciocínio todo do candidato. Todo. Não tem necessidade. E é aquela coisa, né? A gente tem que pensar. A gente pode deixar sobrar, mas não pode deixar faltar em casos como esse. Eu ficaria com a letra C. Depois eu confirmo o gabarito. E pode ser que nem esteja certo ainda. Eu ficaria com letra C. Melhor errar, melhor deixar sobrar do que faltar. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, entendido assim como eu tentei entender. Eu espero que vocês tentem entender. Questões assim são desnecessárias para a prova do Enem. Questão difícil, questão que quebra muito o raciocínio com as contas e que se errar, creio eu que não vai diminuir a nota, porque se trata de uma questão difícil. É isso, tamo junto, valeu!